Nós vamos fazer a leitura na Bíblia do capítulo 5, aí uma parte só, e depois a gente vai para o comentário da apostila. A gente faz a leitura na Bíblia e vai para a apostila fazer os apontamentos, os comentários. Começa o capítulo 5, como a gente vê aqui exposto, o banquete de Belsazar. O capítulo 6, a gente vai ver Daniel na cova dos leões e qual a mensagem por trás disso. O capítulo 7, a visão dos 4 animais simbólicos, e a visão continua no capítulo 8, falando do bode e o carneiro e o que isso tem a ver com o momento próximo, a época de Daniel, ou o futuro. A gente vai ver as correntes de interpretação que usam esses dois livros para poder trazer revelações futuras. Capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres e a concubina. 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou seu semblante e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. É uma descrição de que ficou nervoso, atordoado, perturbado. E aqui, é claro, a gente vai dar uma sequência. O primeiro ponto que a gente vai colocar aqui é que esse capítulo 5 de Daniel, ele na verdade está à frente do capítulo 7, porque o capítulo 7, a gente vai perceber dizendo que foi no primeiro ano do rei Belsazar. Então, se aqui no capítulo 5 vai acontecer que Belsazar vai morrer, já é o último ano do governo dele, então nós temos o capítulo 7 e nós temos o capítulo 8 dizendo, logo no início, no seu terceiro ano do reinado de Belsazar. Então o capítulo 7 e 8, historicamente e cronologicamente, está antes do 5. Se a gente fosse procurar colocar numa ordem, então o que está acontecendo no 7 e no 8, aqui foi o primeiro ano, aqui foi o terceiro ano e aqui foi o último ano. Entendeu o raciocínio? O capítulo 5 está acontecendo no último ano do rei, porque foi nesse período. Esse capítulo 5 aqui foi no período em que o rei foi destronado. E esse capítulo está explicando por que é que ele perdeu o trono. Ele vai para o trono por permissão divina e ele sai do trono por intervenção divina. E o livro de Daniel é o livro da intervenção soberana de Deus, que governa as nações, os reis, e tem a vida de cada pessoa na palma da sua mão. Nós estamos diante de um profeta que revela a soberania de Deus, que comanda e controla todas as coisas no mundo, inclusive a vida das pessoas. Amém. E aí a gente vai perceber no capítulo 5 que 1000 pessoas foram convidadas para uma festa. Até aí tudo bem. Só que nessa festa foram convidadas também mulheres, concubinas, que a gente já sabe por que é que tem mulheres nessas festas, porque eles vão fazer, vamos dizer assim, uma farra
envolvendo bebida e mulheres, que ainda hoje existe isso. E até então parece algo comum, até que após beber, eles vão cometer o pecado de sacrilégio. O que é o sacrilégio? O que é? Alguém já ouviu falar em sacrilégio? É muito importante a gente gravar esse nome, sacrilégio, porque sacrilégio é a profanação de coisas sagradas. Então pegaram dos utensílios sagrados de ouro e prata, que era exclusivo do templo, que era utilizado no templo exclusivamente para adoração ao Senhor, e pegaram esse tipo de instrumento, de utensílios, e utilizaram na adoração a deuses pagãos, porque ele aqui vem dizendo que adoraram e veneraram os seus deuses, inclusive na festa profana de farra que eles estavam lá vivendo e celebrando. Poderia ser um modelo de festa que eles sempre fazem, sim, mas uma observação importante é que diz que Nabucodonosor é o pai dele. Só que na ordem da hierarquia de reis da Babilônia, Belsazar, ele não foi o último rei. O último rei foi Nabonido, o pai de Belsazar. E aí, se Nabonido era filho de Nabucodonosor e Belsazar era filho de Nabonido, logo Belsazar era neto e não filho. Mas aqui vai dizer que ele é pai. Depois a rainha, lá no versículo 10 e 11, vai dizer também. E lá na frente, a partir do verso 16, afirma de novo, que já é Daniel falando, referindo-se a Nabucodonosor como pai de Belsazar. E o que é que a gente entende com isso? Quando alguém é tido como filho de algo, ou porque era parecido, idêntico, copiava muito o comportamento, ou porque está se referindo a herdeiro, a antepassado, a descendência. Você que é descendente de Nabucodonosor, você que é da linhagem de Nabucodonosor, você é filho de Nabucodonosor. Essa declaração de ser pai dá a ideia de que a figura de Nabucodonosor está sendo copiada literalmente por Belsazar. Belsazar é o orgulhoso Nabucodonosor neto. Belsazar é o ganancioso, ostentador, é o desbravador, já que o pai não era administrador e valente como esse filho era. Nabonido deixava o seu filho Belsazar administrando de forma interna e ia resolver as questões externas, e ele justamente, por alguns historiadores, estava na Arábia quando isso aqui aconteceu. Então havia um governo principal chamado o rei Nabonido, era o primeiro. O segundo era o Belsazar. E quando ele tem a visão e faz a promessa para quem quiser, para quem puder revelar, aí o que é que ele diz? Será o terceiro no meu reino. Por que será o terceiro? Porque tem um primeiro e um segundo. Quem é o primeiro? O pai. E quem é o segundo? O filho no caso Belsazar. E quem vai ser o terceiro? O sábio que vai revelar o sonho. Vamos ver essa informação a partir do verso 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, disse ao sábio da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então a lógica dos pesquisadores, depois que encontraram uma peça arqueológica muito famosa falando sobre o Império Persa, e lá estava falando de um Nabonido que era pai de Belsazar, e isso é uma prova histórica, científica, de que o livro de Daniel é muito preciso nessa questão das citações dos reis da Babilônia e da Pérsia. O verso 8: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam
sobressaltados. Aí o 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, olha quem ela está dizendo que é o pai dele, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Essa rainha poderia ser a esposa de Belsazar, poderia ser a mãe de Belsazar e poderia ser a avó de Belsazar, mas aqui não vem especificando. Porém, ela sabe da história de Daniel, tem admiração por Daniel e tem convicção de que há algo diferente nessa pessoa de Daniel. O verso 12: porquanto se achou nele, Daniel, um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretação de sonho, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Ele chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Observe, se for o versículo 13, né? Observe que todo o capítulo menciona Nabucodonosor como pai. Aí alguns apresentam essa informação como uma informação que não é verdadeira e criticam o livro de Daniel como um livro que tem erro de citação genealógica. Porém, essa licença que os livros têm de chamar de pai aqueles que são antepassados, então isso aqui dentro da cultura bíblica antiga era muito comum, até porque se isso não fosse permitido, Jesus jamais poderia ser chamado de filho de Davi, não é? E o livro de Mateus, ele já começa dizendo que é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então essa expressão filho pode ser usada de forma literal e pode ser usada de forma simbólica, tanto quanto a palavra pai. Senão Deus não seria nosso pai. O versículo 14 continua dizendo: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz, o entendimento e a excelência, a sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, mudarás a tua roupa, terás cadeia de ouro no pescoço. Olha, vai ostentar ouro no pescoço. E no reino serás o terceiro dominador. Você vai ser promovido, vai ter um cargo maior. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha como Daniel, ele tem uma integridade de saber separar as coisas e também de reconhecer que o que ele tem não vem dele e ele não quer receber glórias por aquilo que vem de Deus. Por exemplo, ele tem dons espirituais, ele exerce de forma espiritual e ele não quer ser beneficiado com isso. E aí nós temos no capítulo 1, Deus intervindo em Daniel e seus amigos quando se resolve ir contra o rei, não querendo comer o que o rei determinou para comer. Ali há uma intervenção divina, guardando e abençoando para que eles, com aquele alimento, fique até melhor do que o rei esperava.
Aí a gente vai perceber que no capítulo 3 outro livramento acontece, uma intervenção divina, e tudo relacionado à fidelidade aos mandamentos. Por causa da lei de Deus eu não vou comer isso, por causa da lei de Deus eu não vou me prostrar diante da estátua. E lá no capítulo 6, daqui a pouco a gente vai ver Daniel de novo, por conta de obediência aos mandamentos e sua vida de oração, ele realmente esbarra na lei dos homens e ele é perseguido, e há mais uma vez um livramento. E o que é que a gente aprende no livro de Daniel? Que aqueles que se sacrificam por obediência à lei do Senhor, Deus está de olho e ele vai estender a mão, intervir a seu favor, porque ele honra quem é fiel aos seus mandamentos. Isso aqui é muito óbvio. E a atitude de Daniel e os seus amigos em relação a obedecer a Deus não é insubmissão às autoridades humanas, não é por rebeldia às autoridades humanas, é justamente aquilo que os apóstolos ensinam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso aqui é fenomenal quando a gente estuda no livro de Daniel. Ele vai dizer no versículo 17: eu não tenho interesse em receber benefício nenhum para exercer os dons espirituais. Os profetas de hoje têm interesse em receber benefícios para exercer dons espirituais, mas Daniel não quer ser beneficiado no exercício dos dons, embora lá na frente vai se concretizar de que ele foi honrado lá na frente, mas não era o interesse dele, deixou muito claro. Capítulo 5, versículo 18, para os que estão chegando atrasados. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, e a quem queria ele matava, e quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Meu amigo, Daniel vai dizer assim: deixa eu contar logo o que foi que Deus fez com teu pai, teu avô. Não é? Isso que eu queria saber aqui, ó, é o primeiro Nabucodonosor. Que é o avô dele, né? E aí, o pai dele mesmo é Nabonido, o pai de Belsazar é Nabonido, que é o rei do momento. Ele está só como um co-rei, né? Um administrador, é como se fosse o co-pastor da igreja. Ele aqui está como administrador, o segundo depois do imperador. Aí ele oferece o terceiro lugar, porque essa terceira pessoa vai estar submetido a Belsazar, e Belsazar a Nabonido. São 3 governantes que vai ter depois de Daniel revelar. E ele vai dizer, Daniel vai dizer assim: olha, o teu avô já morreu, para teu pai assumir. Aliás, Deus, ele concedeu ele no comando do mundo, e ele determinava a vida, determinava tudo aqui, e exaltava quem ele quisesse. Aí vai contar que Deus atuou na vida desse Nabucodonosor, colocando ele. Lembra o sonho da árvore que Nabucodonosor teve? Que a árvore foi cortada, ainda ficou o tronco, e aí ficou comendo junto com os animais, passou anos como animal, se alimentando de ervas e imundícies, até que reconheceu que Deus é o soberano, e Deus restituiu a saúde mental dele, restituiu o reino. E aí ele foi humilde e reconheceu a soberania de Deus, uma coisa que não se achou em ti. Por isso Deus escreveu isso na parede. E o que é que Deus está escrevendo na parede? Fosse pesado na balança, achado em falta, e eu vou tirar o teu reino e dar outro. É isso que está escrito aí, que é o que ele vai explicar agora. A balança de Deus passou por Nabucodonosor e ele foi aprovado, mas você não foi aprovado. E aí vem Belsazar não foi aprovado. Verso 20: mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu,
o seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Quer dizer, ele estava sabendo da história. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Até disso deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouve nem sabe. Isso é uma postura de profeta. O profeta faz isso, traz à tona a vontade e a verdade de Deus para que haja arrependimento. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, olha a teologia de Daniel. Deus é soberano sobre as nações e a vida das pessoas. E todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então, aqui é que está o detalhe. Verso 24, preste atenção, ninguém se move nem respira. Então, dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Verso 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Aí ele vai explicar palavra por palavra. Mene quer dizer contado, né? Ou que ele contou. Deus contou o teu reino e acabou. 27. Tekel, que quer dizer pesar. Ele está: pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, se for numa língua, e em outra, se for Parsim, em outra língua, significa dividir. Então, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Ele já está dizendo aqui quem é que vai assumir o governo. Ele não está vendo quem está agora invadindo o rio Eufrates para poder entrar na Babilônia na calada da noite enquanto eles estão bebendo. Mas Deus está revelando a Daniel que os medos e os persas vêm aí. Quando ele termina de falar, eles invadem o palácio e matam Belsazar na mesma noite, nesse mesmo dia. Que coisa extraordinária. O versículo 29. Então mandou Belsazar que se vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, que é da Média, né, que se juntou com a Pérsia, ocupou o reino na idade de 62 anos. Isso aqui que a gente leu é o capítulo 5. E na nossa apostila tem algumas considerações, que aí é por isso que eu peço para vocês fazerem a leitura da apostila e a leitura também do livro na Bíblia. E é claro, quem tem Bíblia de estudo vai fazer aqueles apontamentos, aquelas comparações. Então nós temos aqui algumas considerações sobre o capítulo 5 na página 13 da nossa apostila. E aí nós já vivenciamos do capítulo 1 ao 4 a experiência que foi a chegada histórica de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, chegando os nobres de Judá, levado cativo para a corte babilônica para servir a ele. E aí nós também passamos pelo capítulo 2, que foi o sonho de Daniel da estátua. E aquela estátua estava representando o que naquele sonho? Que Daniel foi convidado a revelar, representando 4 reinos, 4 impérios mundiais. O primeiro império representado na cabeça de ouro, o segundo império no peito de prata, e o terceiro império, que seria na parte do quadril, né, de bronze, e o último império, que é a parte dos pés, que era barro misturado com ferro. E aí apresentando ali 10 dedos, 10 reinos e uma grande pedra enorme que vinha direto do céu e batia na árvore,
na estátua, na parte dos pés, e destruía a árvore, e essa pedra, ela não sumia, ela virava um monte, uma montanha. E Daniel revelou que depois do Império Babilônico virão outros reinos. E aí a gente, sabendo que na literatura clássica dos livros de história, houve o reino babilônico de fato, houve o Império Persa, o Império Grego e o Império Babilônico, que foram impérios mundiais. Está lá no livro de história para quem quiser analisar. E Deus revelou no livro de Daniel, já escrito há muito tempo, que isso ainda iria acontecer. E agora a gente encontra no capítulo 5 a história do neto de Nabucodonosor, sabendo que livra, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3 da fornalha de fogo, e sabendo que abateu e depois elevou de novo Nabucodonosor, seu avô, que aqui é chamado de seu pai. Sabendo disso, o Belsazar, que quer dizer protegido por Bel o protege, Bel é um deus babilônico, e Bel não o protegeu, os deuses que estão sendo venerados aqui não protegeu da mão do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, que veio e feriu. E como foi o esquema? Aí a gente vai encontrar o resumo disso que eu estou falando na página 13, e nós vamos encontrar um comentário na página 14. Nós temos notas arqueológicas na página 14. Vê se você encontra aí. Nós temos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto ponto é do capítulo 5, verso 30, que tem naquela mesma noite. Aí você acompanha comigo esse comentário onde tem naquela mesma noite, 5.30, o quarto pontinho aí. Um relato antigo alegou que o general da Pérsia, Ugbaru, mandou tropas cavarem uma trincheira para desviar e assim baixar as águas do rio Eufrates. Que a Babilônia estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Eufrates é que abastecia tudo. Lá ele se sentiu abastecido e seguro, era até idolatrado o rio como um deus, né? Como o rio corria pela cidade de Babilônia, a água baixa permitia que os sitiantes invadissem inesperadamente pelo canal sobre as grossas paredes e chegassem ao palácio antes que a cidade percebesse. O fim veio rapidamente, pois os guardas, Belsazar e outros foram mortos em 16 de outubro de 539. E aí, possivelmente Dario, a gente vai perceber o nome Dario no versículo 31, não é o nome de uma pessoa, é um título que poderia ser dado a Ciro ou algum outro filho de Ciro. E aí algumas pessoas questionam o nome de Dario, porque em nenhum lugar da história tem o nome dessa pessoa e ainda estão em busca de informações. Aí sobre Dario, a gente encontra no próximo ponto dizendo que não pode ser confundido com o Dario I, que é citado em Esdras, Ageu e Zacarias, e o Dario II, que é o persa, que é mencionado em Neemias. Há uma possibilidade de esse nome Dario ser um título de Ciro, que Ciro é uma pessoa que a gente olha aqui, e Dario poderia ser outra, mas a lógica que encontraram é que tem Ciro 1, 2, 3, então vai ter Dario 1, 2 e 3 aqui para poder organizar essa situação. E aí, é claro, quando a gente estuda historicamente o período interbíblico, a gente vai atrás de organizar os reis, os governadores, os profetas e as pessoas que passaram pela história de Daniel. Daniel é um livro
que antecede o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, e Esdras, Neemias e Esther, porque o final do Antigo Testamento, profeticamente, vai ter Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos, e historicamente 3 livros. Quais são? Esdras, Neemias e Esther. Então Daniel está entre Crônicas e Esdras, Neemias e Esther, porque o cativeiro babilônico ele começa quando termina Reis e quando termina Crônicas, se a gente fosse colocar dentro da ordem cronológica os livros da Bíblia, né? E aqui antes e pós, a gente vai ter o período teocrático da Bíblia. O período teocrático é o período em que não havia reis, era Deus que governava, dirigia e conduzia o povo, até que pediram um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel, Saul. Aí Saul, ele é o intermediário entre a teocracia e a monarquia. A monarquia é a regência do povo a partir de um homem, de um rei, de um monarca. Aí Saul, Davi e Salomão representam o reino unido, não tinha divisão, era o povo juntos. Aí esses 3, cada um governaram 40 anos, então 120 anos, os 3 juntos, o governo estava unido. Até quando Salomão morreu, que o filho de Salomão assumiu. Olha, cuidado com os filhos, quando os filhos assumem, né? Quando o filho, como é o nome do filho de Salomão? Roboão. Roboão assume, piora a situação de impostos e cargas tributárias do povo, começa a ter um governo muito radical, e isso provoca em 10 tribos, já que eram 12, uma rejeição ao governo de Roboão. Aí tem um cara influente que se destaca nesse período e que está a favor do povo e aproveita a rebelião para se promover. O nome dele, Jeroboão. Idólatra, rebelde, pega a euforia do povo que está contra o rei, o Roboão, e aí diz: não vamos se submeter a isso não. O que é isso? Vamos se submeter a um tipo de governo desse? Aí 10 tribos se organizam no norte e 2 tribos se organizam no sul. Reino do norte e reino do sul. O povo de Israel e o povo de Judá. E aí reis e governos e dinastias começam a se organizar até o período do cativeiro. 20 reis no governo de Israel, no reino do norte, e 20 reis no governo de Judá, reino do sul. A capital do norte, Samaria; a capital do sul, Jerusalém. Vão adorar a Deus no monte, no reino do norte, por isso que a mulher samaritana vai perguntar se é no monte que se deve adorar. E no reino do sul, em Jerusalém, estará o templo de Salomão. No ano 722, a Síria invade Samaria e leva as 10 tribos dispersas. E aí o reino do norte, depois de tanto aviso de tantos profetas, eles não obedecem a Deus e eles seguem para o cativeiro e vivem dispersos. 130 anos depois de tantos profetas avisando: olha o que aconteceu com o reino do norte, aí Nabucodonosor vem e domina o mundo no ano 605. E aí várias remessas de cativeiro e de destruição, muita guerra acontece no Egito, na Síria e também lá em Israel, até que todo o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, os que sobreviveram. E aí a gente vai perceber que tudo isso foi intervenção divina, porque Deus estava falando através de Ezequiel, através de Jeremias, dizendo que Deus iria trazer com mão forte, com mão pesada, a sentença sobre os rebeldes que não queriam agir com arrependimento. E aí esse reino dividido, ele se espalha pelo mundo no cativeiro. Aí sai teocracia, entra monarquia, sai monarquia, vai cativeiro. Depois do cativeiro, 70 anos, volta o período pós-cativeiro e aí encerra o Antigo Testamento. Isso aqui é um resumo de graça para vocês da história do Antigo Testamento, não é? Então todo esse período aí é dividido entre Gênesis e Malaquias, só que a ordem dos livros, se a gente for estudar direitinho, não é desse jeito, né? A ordem dos livros, né? E aí os livros dos profetas estão dentro do período dos reis, porque Deus levanta profetas para orientar os reis.
Mas a maioria dos reis de Israel e de Judá, a maioria esmagadora, foram rebeldes e andaram no caminho de Jeroboão. E quem eram os modelos de reis corretos e rebeldes? Jeroboão era um modelo errado e Davi era o modelo certo. Quando você vai ler o livro de Reis, ele andou no caminho de Davi. Aí diz seu pai, que na verdade não é pai, é descendente. Andou no caminho de Jeroboão, que no caso é rebelião e idolatria. Tudo isso aqui é importante para a gente poder entender o quanto Deus ele foi misericordioso em poupar alguns. Alguns não quiseram sair da Babilônia quando houve o decreto. E aí, a partir do capítulo 6 agora, a gente vai perceber 6, 7 e 8 que Deus está preparando o povo para mostrar que Ele é fiel e intervém. A gente vai para o capítulo 6 agora. Agora o capítulo 6, que é a inspiração de muitas músicas pentecostais na atualidade. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E aí, mais uma vez é mencionado o nome de Dário ou Dario, que parece mais título de um governante persa do que um nome próprio de um rei. E aí, o capítulo 6, verso 1 diz: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então qual era a estratégia agora? Não vai ser um mandando em todos. Agora nós vamos dividir todo o império, já que os persas, ele está comandando agora o mundo. O que era da Babilônia agora é nosso. E aí o que é que vai ter agora como estratégia de gestão? Vamos dividir todas as províncias em 120 líderes. E nós vamos colocar 3 governantes, cabeças desse líder, e esses 3, dentre eles estava o Daniel. Digamos, abaixo do rei, aí 3, os 3 príncipes, aí esses príncipes governavam esses presidentes, que era presidente de províncias. E aí governadores, que a gente poderia imaginar cada um com 40, já que era 120 dividido por 3. Eu estou só aqui hipoteticamente dizendo como eu faria, eu colocava 40 para cada um, que era a ideia aqui, né? Mas acho que era mais geografia, por espaço, né? Por terras. Agora é aí onde vai surgir a inveja, aí onde vai surgir o sentimento de disputa e concorrência para poder destronar Daniel. O versículo 3: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha, o que é que ia acontecer, e todo mundo já estava percebendo, ele é o queridinho do rei, então ele vai ser o cara do reino, e vai mandar em todo mundo. Vamos matá-lo. O 4 vai dizer: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Já imaginou você analisar um camarada dentro de um sistema político Sujo, não é? Corrupto como era lá, tanto na Babilônia quanto na Pérsia, umas almas cebosas que não tinham temor de Deus, a única temor que eles tinham era de morrer por ser denunciado por infidelidade ao rei, analisado nos pormenores, e não era só um que estava analisando, era uma gangue, uma máfia, uma facção criminosa dentro do governo, que estava analisando, e a Bíblia relata que ele foi achado fiel. E aí o que é que usaram contra o fiel? A religião dele. Eu estou quase dizendo uma coisa aqui, mas não vou dizer não. Uma coisa aí que pode acontecer no Brasil. O versículo 5:
O senhor acha? Então esses homens, sem dúvida, então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É muito típico em países de perseguição religiosa utilizar a religião contra a pessoa. E aí, quando a gente vê o sistema socialista e comunista do passado assumindo o governo de um país, começa com a conquista de agrado para depois vir a conquista de massacre, Miséria. e vamos dizer, e ditadura. Venezuela. E aí vem a ideia de que aqueles religiosos que não se submetem a uma idolatria do presidencialismo da realeza, aí eles são condenados pela própria lei que eles seguem. A religião é usado como argumento. É como se fosse assim, as histórias se repetem com outro nome e outros personagens. Os caras estão lendo demais. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Se a perseguição é uma vontade de Deus, ela vai acontecer independente em quem a gente votar. O versículo 6 diz o seguinte: então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei, vive eternamente. Olha a basulação política, né? Vou botar aqui para também se mover. Aí, essa declaração de dizer ó rei Dario vive para sempre é um cumprimento normal de quando quem vai falar com o rei, né? Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governantes tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É como se fosse o seguinte: um decreto para aqueles que têm o costume religioso de fazer tal coisa. E aí, no caso de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque era o horário dos sacrifícios, manhã, tarde e ao anoitecer. E aí, esses 3 períodos de oração era uma coisa sagrada. Daniel, olhando para Sião, para Jerusalém, pedindo a Deus a restauração da cidade, do seu santo monte, do templo. E aí usaram isso contra Daniel. Foi uma emboscada, e o rei estava entendendo que a preocupação desses governantes e presidentes e prefeitos era com a glória do reino e a veneração e submissão ao rei. Então qualquer petição vai ser feita ao rei. O rei, querendo ser idolatrado e venerado, ele vai dizer: pois bem, isso vai ser muito bom para o rei. Gostei desse negócio, porque massageia o ego da ostentação humana, da vaidade humana. Aí nós vamos ver o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo com o decreto, ele usou aquele princípio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, verso 11: aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Por que viram Daniel orando? Janela aberta. Perceberam isso? Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste um edito que não podia? E é um decreto de acordo com os medos e persas, e como esse decreto não se pode revogar, se não se pode revogar, não tem protegido, o decreto vai atingir qualquer pessoa. E aí, o versículo 14: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Uma estratégia de como livrar Daniel, mas não tinha como. Ele não cumpriu o edito real, ele vai ter que ser lançado na cova dos leões como punição. Nem tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. É irrevogável. 15:
Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Meu amigo, estão querendo se livrar mesmo de Daniel, não? 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançou na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então a história do Deus de Daniel já era conhecida. E Daniel está se destacando na Babilônia através de tantos reis. Já há 60 anos que entra rei e sai rei. Já está próximo aos 70 anos se cumprir da profecia de Jeremias, que ia durar 70 anos no cativeiro. Daniel já está idoso. E aqui o rei está dizendo: ele vai te livrar. E Daniel não tem dúvida nenhuma de que Deus iria lhe livrar. E aí, o versículo 17, olha o que aconteceu. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Era um buraco, lá dentro tinha os leões. E aí lançaram Daniel lá dentro e colocaram uma pedra para Daniel não sair, ou ninguém tirar Daniel. E diz mais assim: o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença sobre Daniel. Meu amigo, foi selo real. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei gostava de Daniel. E orou. E o verso 19: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Não dormiu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo. Meu amigo, é de arrepiar o cabelo do careca aqui, viu? Dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Será que Deus te livrou, Daniel? Oh, Daniel! Então Daniel falou: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Qual é o ensinamento do livro de Daniel? Deus está de olho. Deus, ele nota. Deus, ele percebe. Deus, ele honra, ele protege, ele livra, ele guarda. E é interessante como Deus, ele sonda os corações. Ele analisa o discurso de Nabucodonosor, que diz que não há Deus que não possa livrar, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há Deus que revele o profundo como o Deus de Daniel, mas ainda estava orgulhoso de fazer uma estátua para glorificar o seu rei. A estátua que tinha cabeça de ouro, ao invés de ele entender que Deus, ele determina as coisas quando ele quer, Nabucodonosor entendeu que tinha que fazer uma estátua de ouro para representar o seu reino. É uma interpretação errada das profetadas que se tem, não é? As profetadas são interpretações erradas para a vontade de Deus e a revelação de Deus. E aí é interessante que aparece agora uma segunda carta, anunciada de forma geral, comunicando a grandeza, evangelizando, né? Comunicando a grandeza do Deus de Daniel. O verso 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Foi só um lanche. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario
escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra, dizendo: a paz vos... se converteu, Pai do Senhor, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Foi isso que foi revelado no capítulo 2, na visão da pedra que destruiu a estátua, né? Um reino que não terá fim. 27. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. E aqui fica dividido que eram pessoas diferentes. Está dizendo Dario é um e Ciro é outro. E aí estão em busca ainda de saber quem é esse Dario, porque Esdras e Neemias fala de um Dario 1 e um Dario 2. Será que tem a ver com esses? E aí ainda estão tentando encontrar uma conciliação entre o que é o Dario do livro de Daniel e o Dario do livro de Esdras e Neemias e até o livro de Zacarias. Aqui nós encerramos essas informações a respeito do livro de Daniel, capítulo 6, e a gente já vai para a parte que é bem interessante, o capítulo 7 e 8, que é a parte da visão dos 4 animais simbólicos e depois a disputa do bode e do carneiro, para a gente conciliar. A gente vai perceber que há um paralelo entre o capítulo 1, 3 e 6. Qual é o paralelo que existe entre o capítulo 1, 3 e 6? Livramento, intervenção divina daqueles que são fiéis. Há uma rejeição a um decreto humano, e esse decreto humano é para que alguém quebre a lei divina, e Deus está mostrando para o povo de Israel que lê Daniel, que se eles tivessem obedecido como Daniel e os seus amigos fizeram na Babilônia, não tinha ido para a Babilônia. Então a sentença que Deus está dando na Babilônia é para ensinar que os fiéis Ele guarda, Ele protege. Isso. E a gente vai perceber que há um paralelo entre o capítulo 2, o capítulo 4, 5 e agora o capítulo 7, 8 em diante. Então o capítulo 2 fala de uma estátua. E aqui o capítulo 7 fala de alguns monstros que representam os mesmos reinos. O capítulo 4 e o capítulo 5 está falando de uma revelação especial de Nabucodonosor e Belsazar. E Deus mostrando que Ele é o que governa os tempos, as estações, as nações e a vida das pessoas. Meu Deus do céu. Não vamos nem entrar nessa história de predestinação, senão a viagem vai ser ruim.